E aí galera, bem-vindo novamente a mais uma videoaula aí de JavaScript. Espero muito que vocês tenham gostado das aulas anteriores. Estejam preparados para seguir daqui em diante. Vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa pasta aqui na área de trabalho. Vou copiar a aula 1 e vou criar a aula 2. Vou abrir aqui a aula 2 no browser. Mas antes, eu quero mostrar para vocês alguns conceitos básicos aqui que nós devemos saber sobre o JavaScript. Bom, primeiro o browser. O browser, ele é quem vai hospedar e interpretar o JavaScript, já que o JavaScript ele é uma linguagem interpretada. Ele não necessita de nenhum servidor, de nenhum outro tipo de programa para que ele rode. Ele precisa apenas de algo que o edite, como o Notepad++, e um browser, né, para ele funcionar, já que o browser é quem vai fazer a sua leitura, a sua interpretação. E nele também existem os objetos, que possuem propriedades e métodos. Vamos exemplificar um pouco mais assim. Vamos supor que eu crio um objeto chamado pessoa. Essas propriedades elas também podem ser chamadas de atributos. E vamos ver aqui que eu dou um atributo para essa pessoa. Por exemplo, uma altura, um, um peso, algo do tipo. Esses atributos vão ser como se fosse a característica do meu objeto. Já os métodos, eles vão ser relacionados à ação do meu objeto. Como por exemplo, para o objeto pessoa, nós poderíamos colocar andar, dormir, acordar. As ações seriam denominadas de métodos ou até mesmo funções. E já as características de atributos ou propriedades. E propriedades do meu objeto, métodos do meu objeto, como no caso aqui do objeto pessoa. E se eu quisesse me referir, por exemplo, à altura dessa pessoa, como era que eu faria? Bom, nós chamaríamos a pessoa, no caso que é o objeto, com seguido de um ponto e o nome do meu atributo, finalizando de ponto e vírgula. Assim seria chamado o meu atributo altura do objeto pessoa. E se eu quisesse chamar um método, seria quase da mesma forma. Chamaríamos pessoa, o ponto, o nome do método, e aí nós iríamos abrir e fechar o parênteses, e aí finalizar com ponto e vírgula. Para que esses parênteses? Esses parênteses representam que isso daqui é um método. Então, se você ver o nome do objeto, um ponto, algo na frente seguido de parênteses, esse algo na frente será um método. E para que serve o parênteses? Para receber parâmetros. Nós vamos ver nas próximas aulas o que é os parâmetros. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os objetos. Agora vamos ver um pouco na prática.
Pois é, esse daqui é o da aula passada. No caso, a aula 2 que eu fiz agora. Bom, nós temos aqui, olha, uma função que ela recebe. Por que eu sei que isso aqui é uma função? Porque ela está com os parênteses. Preste bem atenção. Uma função que recebe um parâmetro, que é uma mensagem dizendo olá mundo. Como vocês podem ter percebido, essa função, ela não vem, antes dela não vem escrito o nome do seu objeto. Isso é porque ela pertence ao objeto window, que é, digamos, o objeto raiz. E por ser o objeto raiz, não é preciso chamá-lo antes da função. Vamos salvar aqui e vamos ver o resultado. Olha só, o resultado foi o mesmo. Então, nós não necessitamos chamar o window antes da função. Por quê? Porque ela pertence ao objeto window, e o objeto window é o objeto raiz. E por ele ser o raiz, não é preciso chamá-lo. Bom, vamos dar um exemplo aqui de um atributo. Eu vou criar uma variável aqui e dizer que ela recebe o atributo winner widget. E aí, aqui embaixo, eu vou alertar a variável x. Vamos salvar aqui. Eu venho aqui, eu vou atualizar. E ele me deu um valor, ó, 470. O que é o winner widget? Diferente do alert, que é um método do window, inner widget, olha, ele não tem os parênteses. Ele é um atributo, uma propriedade do próprio window. Porque o window, ele é um objeto raiz. Esses atributos são dos objetos raiz. Então, a gente não precisa chamar da mesma forma com o alert. E esse atributo, o que é que ele faz? Ele me dá a largura do meu browser. Como aqui foi 470. Eu vou maximizar aqui para vocês verem. Vou atualizar a página. Ele me deu a largura total, 1366. Como eu poderia também ativar aqui o atributo winner_height. Opa, vamos ver quando for rico. $655. O erro foi que eu tinha escrevido height errado. Pois é, eu vou voltar aqui, vou diminuir um pouco aqui para vocês verem. Vou atualizar a página. Olha só, 435. Ele me dá a espessura do o tamanho do meu browser. Isso é um atributo pertencente a ele. Pois é, eu espero que agora vocês tenham entendido mais um pouco sobre os objetos. Essa foi a nossa aula 2 prática. Então vamos lá, espero que vocês gostem e continuem assistindo. Valeu aí, até a próxima.